A sociedade escravista brasileira perdurou até 1888. Há uma vasta bibliografia sobre o assunto de historiadores e historiadoras que discutiram, pesquisaram, e trouxeram uma discussão sobre essas experiências aí no Brasil escravista. Muitos autores trazem aí experiências de sujeitos negros e as formas que eles empreenderam de resistência naquela sociedade escravista, certo? A gente pode citar como uma dessas obras, desses autores, João José Reis, e a obra A Morte é uma Festa, uma obra aí clássica aí que traz aí uma discussão sobre o assunto, ou até mesmo uma obra recente de mesmo autor, Ganhadores, a Greve Negra de 1857 na Bahia. Super interessante, que traz aí também experiência desses sujeitos que foram escravizados, sujeitos libertos, etc. A gente pode citar também o livro de Sidney Chalub, Visões da Liberdade, ou o livro de Flávio dos Santos Gomes, Mocambos e Quilombos, certo? E até mesmo um outro livro recente de Ana Flávia Magalhães Pinto, Escritos de Liberdade, Literatos Negros, Racismo e Cidadania no Brasil oitocentista, século XIX. Então, há de fato aí uma gama aí de autores, de autoras e de livros, até mesmo artigos científicos que falam sobre esse assunto. Dentro dessa discussão, a gente encontra aí diversas formas de como que esses sujeitos sobreviveram à escravidão e empreenderam ações e estratégias para sobreviver naquele sistema escravista. A exemplo de Agostinho Pereira ou Agostinho José Pereira, intitulado Divino Mestre. Essa é uma história bastante interessante que iremos ver aqui. Vamos pegar como base a discussão de dois textos aí de Marcos de Carvalho. O primeiro, Rumores e Rebeliões, Estratégias e Resistência Escrava no Recife, 1817 e 1848. Esse texto aí de Marcos de Carvalho é de 1998. E depois ele criou ali ele escreveu um artigo mais específico sobre essa história. Fácil é serem sujeitos de quem já foram senhores, o ABC do Divino Mestre. Hoje a gente vai dar uma olhadinha nessa história aí e conhecer quem foi Agostinho José Pereira, o dito Divino Mestre, que foi preso em Recife por estar pregando cristianismo na rua. Aí você deve estar pensando, gente, o cara foi preso somente por isso? A gente vai dar uma olhadinha aqui nessa história para saber por que Agostinho José Pereira foi preso, foi levado à justiça, foi levado ao tribunal da relação e foi interrogado, teve que dar ali respostas ali ao tribunal sobre as suas práticas religiosas e suas ações na rua, voltado aí para essas práticas, Fica aí conectado, não esquece de dar o joinha, não esquece de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo para quem você acredita que vai se interessar pelo assunto. Então, sem muita conversa, gira aí com a vinheta e vamos nessa! O ano é 1846, mais precisamente por volta de 26 de outubro, as autoridades interrogam um cara, um homem negro, que estava ali pregando por uma área pública, ok? E este cara tinha mais ou menos por volta de 300 seguidores, em sua maioria mulheres negras. Ao ser questionado sobre quem ele era, ele disse ser Agostinho José Pereira. Algumas pessoas o conheciam como Divino Mestre. Pelas informações que é contida e que ele dá para as autoridades, ele ali parece ter montado uma igreja cristã. Ele foi chamando a atenção até o ponto das autoridades o abordar e levar para o tribunal da relação, onde alguns desembargadores passam a questioná-lo, interrogá-lo, e ele vai dando algumas informações, como eu disse, o nome, o que é que ele estava fazendo. Ele se diz ser um pregador do cristianismo, e aí fazia bastante críticas à religião católica do período, a tradicional, ao ponto de falar de que os santos e as imagens não tinham ali nenhum valor espiritual. Mas não era somente por essas críticas.
O fato era que Agostinho José Pereira era um homem negro, né? Em local ali público, pregando, aglutinando pessoas negras, falando ali de cristianismo e tal. Mas o que mais chamou a atenção das autoridades foi justamente a Bíblia de Agostinho José Pereira, ou Divino Mestre, né? Conhecido por algumas pessoas. O fato é que a Bíblia de Agostinho estava com a palavra liberdade grifada em diversos trechos. Além do mais, para piorar a situação de Agostinho, ele é preso, acaba sendo preso, e com ele também é encontrado uma poesia, uma sequência de versos de nome, pelo menos intitulado o ABC, em que fazia referência primeiramente à liberdade, escravidão e, sobretudo, estava lá mencionado o Haiti. Agostinho José Pereira, o Divino Mestre, né, estava de fato ali em uma situação um pouco ali complicada. Um homem negro, pregador, falando de liberdade para pessoas negras. Lógico que as autoridades iam achar, no mínimo, estranho. Pelo fato que a gente está aqui em um contexto do século XIX, né? Na primeira metade do século XIX, já tinha ocorrido lá em 1835 a revolta dos malês, né? Tinha ocorrido também a Sabinada na Bahia, ao ponto, inclusive, das autoridades perguntar a Agostinho se ele já tinha ido para a Bahia. E, acima de tudo, se ele ouviu falar em Sabino. E, para complicar ainda, se ele havia participado justamente da Sabinada. Agostinho passou a ser de fato interrogado, né? E havia muita pressão sobre ele. O texto de Marcos de Carvalho, os textos, né, deste autor, traz justamente as informações de como que esse interrogatório foi feito. E o bacana é que o autor ele indica justamente as fontes, né, as quais traz à tona, né, essas informações sobre este caso, né? Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para vocês terem acesso a essa documentação, primeiramente aos textos de Marcos de Carvalho, aos dois textos que eu mencionei no início, e depois vou deixar lá também pelo menos o link lá da Hemeroteca Digital, que consta lá o periódico Diário Novo, lá de Recife, o qual colocou em uma das suas seções, em uma das suas edições do periódico, uma seção Tribunal da Relação, e tá lá todo o interrogatório de Agostinho Pereira. Agostinho diz para as autoridades que os versos não foi escrito por ele, e que a sua companheira, a sua esposa, ganhou de um homem, né? E este homem aí deu para sua esposa também foi interrogada e disse que aceitou o verso por ter achado ele bonito, né? Mas ambos negam que não foram os autores. Importante frisar que histórias como essas existem, né, em diversas documentações, embora não haja um número bem significativo de fontes históricas a respeito dessas figuras, né? Mas é fato que parte dessas figuras, dessas pessoas, desses sujeitos, né, que empreenderam formas diferentes de resistir à escravidão e fazer crítica à sociedade escravista, o fato é que parte dessas deixaram marcas profundas na história brasileira e nas poucas fontes que existem que mencionam sobre essas pessoas. Agostinho foi um de tantas outras pessoas vivendo no sistema escravista brasileiro, sobretudo no século XIX, né, empreenderam formas, né, de sobreviver e estar presente na sociedade e tentar barrar ali, ou fazer a crítica na sociedade para tentar ali barrar ou reivindicar o fim da escravidão. Então vale a pena conferir, dar uma olhadinha lá no periódico Diário Novo de Recife e verificar passo a passo, fala a fala do próprio Agostinho José Pereira e das autoridades, as suas interrogações e os seus questionamentos. Então é muito bacana, muito interessante mesmo a história de Agostinho José Pereira, o então Divino Mestre. Calma, galera, a história não para por aqui. Tem outra figura ali nessa história, nesse contexto, sinalizado pelo autor Marcos de Carvalho, que é o Borges da Fonseca, um sujeito já conhecido ali por alguns levantes liberais, alguns movimentos liberais, radicais. Vai se envolver em 1848, 2 anos depois do caso ali de Agostinho José Pereira. Esse Borges da Fonseca vai se envolver com a insurreição praieira, e é esse cara que vai
pedir o habeas corpus, ele vai entrar com pedido, né, de habeas corpus para o Divino Mestre, né? E por isso essas informações deixam a gente muito intrigado, né, muito questionando quem de fato era esse Divino Mestre, se ele era simplesmente um pregador, né, ou se ele de fato era um cara envolvido com projetos ou propostas, tentativas de levante, de insurreição. É justamente por isso que as autoridades ficaram bastante cismadas com ele. Lembrando também que Agostinho, ele era alfaiate. Na revolta praieira tiveram o envolvimento de muitos alfaiates, né? Então não foram apenas liberais brancos que se envolveram aí em alguns levantes do período, sobretudo a revolta, a insurreição praieira, mas bastantes alfaiates. E aí deixa assim no ar, né, o autor chama a atenção e deixa assim no ar se de fato ali Agostinho José Pereira, o Divino Mestre, não era alguém também envolvido nisso. No interrogatório perguntam também a Agostinho se ele já teria ido à Bahia, né, como eu falei mais cedo e tal, e se ele conhecia Sabino, né? E a resposta dele foi que em algum momento ele foi para a Bahia, mas ele só foi conhecer Sabino no Rio de Janeiro, quando este estava preso, né? Uma outra coisa bastante interessante que o texto nos mostra é o questionamento que as autoridades fazem para uma das mulheres, né, que estavam ali, que era seguidora do Divino Mestre, né? Ela que era conhecida como Madalena, chamada de Madalena. Ela também traz uma informação bastante interessante que fez inclusive as autoridades rirem, né? Perguntaram a ela se ela via Jesus, se ela via Deus e tal, e ela disse que o encontrou em um determinado momento, parece que em sonhos, e ela lhe perguntaram: e como é que era esse senhor? Como é que era ele? Ele era branco? E ela diz o seguinte: ele era acaboclado. E aí riem e perguntam: acaboclado como? E ela diz: como caboclo. Essa informação foi algo aí, um choque inclusive, que fez as autoridades darem risada, né? Mas é de fato um choque para a narrativa da Igreja Católica de que Jesus era branco, né? De que esse sujeito, essa divindade ou essa representação divina tinha ali as semelhanças a um homem branco, né? Então essa narrativa também, tanto dessa mulher, tanto de Agostinho, deixou as autoridades um tanto também cismadas. Porque, primeiro, um pregador negro pregando para pessoas negras, sobretudo pregando sobre liberdade e escravidão. E aí um poema chamado ABC, também falando de liberdade e escravidão. Sobretudo o poema ele vai falar da valorização da pessoa negra, sobretudo lá utilizando um termo chamado moreno, que o autor Marcos de Carvalho chama a atenção, que não era um termo comum em Pernambuco, né? Comum na Bahia, mas não em Pernambuco, né? Toda essa narrativa deixa as autoridades mais ainda cismadas e Agostinho acaba de fato sendo preso, né? Há também uma informação que o autor traz, né, de que um dos jornais, acho que o Diário de Pernambuco, né, sinaliza que ele foi solto depois, parece que graças ao habeas corpus lá do Borges da Fonseca. Toda essa narrativa, todo o próprio caso em si, deixa claro as possibilidades, quais foram as possibilidades e as estratégias possíveis que sujeitos negros e libertos se muniram para fazer frente à escravidão e pedindo, né, exigindo ou lutando para o fim da escravidão e para que houvesse de fato a libertação desses sujeitos. Então, galera, esse foi um breve resumo sobre a história de Agostinho José Pereira, o Divino Mestre. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esquece, se inscreve, curte aí, compartilha pra galera, ok? E vai fortalecendo aqui. Vamos fazer desse canal um canal para não só entretenimento, mas para somar conhecimento, adquirir mais conhecimentos e, sobretudo, ser também um canal de estímulo à pesquisa, uma vez que trazendo a história para vocês podem ir em busca das fontes, né? Eu vou estar dando indicações das fontes, indicações de leitura, de livros, dos autores que eu tenho consultado para trazer aqui as histórias de alguns casos sobre resistência, sobre história do Brasil, sobre escravidão e etc. Ok? Então, tamo juntos, até o próximo vídeo e fui!